Sérgio Moro, ex-juiz, que foi até, como você disse aí, o grande responsável por tudo que aconteceu na consequência, né, em relação à Lava Jato e a má investigação e o andamento disso da forma judicial como aconteceu. O que diz aqui o Sérgio Moro nas redes sociais? Não existe base convincente para anulação de condenação de José Dirceu na Lava Jato. Além da condenação anterior no Mensalão, foi ele condenado na Lava Jato por 3 instâncias, inclusive pelo STF. Segundo esses julgados, a prova documental do pagamento de suborno oriundo de contratos da Petrobras. Todos esses magistrados estavam em conluio? Pergunta ele. Um conluio do qual não há registro ou prova, apenas uma fantasia. O combate à corrupção foi esvaziado no Brasil sob a bênção do governo Lula e do PT. Vamos lá, Josias, analisando aí as palavras de Sérgio Moro, faz ataque aos magistrados, fala sobre, claro, o governo Lula e o PT e tenta livrar, de certa maneira, a barra dele, dizendo aqui sobre as provas relacionadas ao envolvimento de Dirceu. Como é que você analisa o que tem razão ou não Sérgio Moro nessas declarações? O Sérgio Moro não merece crédito quando se pronuncia sobre esse tipo de matéria, Fabíola, porque ele é responsável pelo que está acontecendo. Ele é responsável por tudo aquilo que se verificou na Vaza Jato, a partir do vazamento daquela troca de mensagens entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Ali se verificou que ambos ultrapassaram os limites do que a Constituição prevê para um magistrado e para um promotor. Atuaram em conjunto quando deveriam ter atuado de forma independente. O juiz não tem que ficar combinando procedimentos com o procurador da República. E ele emporcalhou ainda mais as suas atividades quando aceitou ser ministro da Justiça do principal beneficiário das investigações sobre corrupção no Brasil, que foi o Bolsonaro. Então, ele conduz uma investigação que beneficia um determinado candidato, depois esse candidato se elege presidente da República e ele vira ministro daquele personagem. Portanto, não merece crédito, não merece ser levado em conta. O que o Sérgio Moro disser sobre essa matéria deve ser esquecido, porque ele não tem autoridade para se pronunciar sobre isso. O que chama a atenção em relação a todas as decisões que o Supremo vem tomando é o fato de que a desmoralização de investigadores, do juiz e dos promotores, não anula o que foi descoberto. Isso está lá nos processos e no início dos procedimentos todos, as condenações começaram a ser anuladas pelo Supremo sob o pretexto de que aquelas anulações não significavam absolvições, uma vez que o Supremo considerou que o Sérgio Moro era um juiz suspeito e, portanto, os processos não deveriam ser julgados por ele. No caso do Lula, por exemplo, processos migraram para Brasília. Então, o argumento é de que eles seriam julgados novamente por outro juiz, noutra jurisdição. E o que aconteceu é que esses processos que foram deslocados de Curitiba para outras praças, eles prescreveram. Então, não houve absolvição. Cancelou-se a condenação no pressuposto de que haveria novo julgamento, e esse novo julgamento não aconteceu, porque sobreveio a prescrição. Agora, utilizam-se essas primeiras anulações como pretexto para anular tudo, para anular todo o resto, sem entrar no mérito das acusações que constam dos processos. Isso, evidentemente, desmoraliza o sistema judiciário brasileiro, porque as provas estão lá, né? E elas foram de conhecimento público, a sociedade sabe o que se passou. Então, o Zé Disseu, por exemplo, ele foi enrolado no Petrolão, mas ele era um reincidente, porque já havia sido condenado no Mensalão. Puxou cadeia no Mensalão. Ele foi em cana. De novo, condenado no Petrolão. De novo foi para a cadeia. Então, o Zé Disseu, que foi no passado remoto, um revolucionário líder estudantil que lutou contra a ditadura, essa imagem desse José Disseu é, revolucionário, ela se perdeu nos desvãos da história. O Disseu atual
já com as marcas aí no rosto, inclusive, da passagem do tempo, ele se perverteu, né? Ele se deixou levar pela cobiça quando ocupou cargos no governo Lula e mesmo depois, fora do governo, né? Então, as provas estão lá. Se você anula a condenação, se você fecha os olhos para as provas que estão nos autos, isso não faz com que as provas desapareçam. Portanto, há uma desmoralização. Há uma desmoralização do sistema judiciário e há uma desmoralização também das pessoas que observam isso, correligionários do José Dirceu, companheiros de esquerda, e que acham tudo normal. E aí há uma deterioração do campo político que é integrado pelo Dirceu. O Dirceu já está reintegrado, a propósito, na vida partidária do PT. Em março, o PT estava fazendo aniversário e lá estava o Zé Dirceu na festa. Mais do que o Zé Dirceu, estava o Delúbio Soares, que era o tesoureiro na época do Mensalão. Então, esses personagens todos que compõem essa triste fase do PT, eles foram reinseridos na vida partidária sem nunca ter sido excluídos. Obviamente, isso custa, isso traz um prejuízo político que não é pequeno e não desapareceu, né? E ignorar isto, ignorar as evidências, não faz, insisto, com que as evidências desapareçam. Então, é tudo muito lamentável, Fabiola. A gente tem aí muita repercussão em relação a essa decisão de Gilmar Mendes sobre José Dirceu na política, no meio jurídico. Por exemplo, o